Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Transparência aqui. A transparência já apareceu para vocês aí? Sim. Sim ou não? Sim, né? Vamos lá. A função exponencial. Então, agora vamos estudar a fundo a função exponencial com variáveis complexas, né? Então, a função ômega igual a e elevado a z é analítica em todo o plano. Para vermos isso, lembramos que, sendo z igual a x mais i e y, a exponencial se escreve da seguinte maneira. Então, e elevado a z é elevado a x vezes e elevado a y, que é igual a e elevado a x cosseno de y, né? Que essa parte e elevado a y, a gente já viu que a gente escreve ela como cosseno de y mais i seno de y, né? Então, fazendo a distributiva aqui, e elevado a x cosseno de y mais i elevado a x seno de y. O que permite verificar a validade das equações usando Cauchy-Riemann, né? Então, usando Cauchy-Riemann, a gente pode verificar se ela é analítica, né? Então, vamos lá. Cauchy-Riemann diz o quê? Que du dx tem que ser igual a dv dy e que du dy é igual a menos dv dx. Então, Cauchy-Riemann diz isso. Para ser analítica, tem que obedecer às equações de Cauchy-Riemann, que são essas equações. Então, pegando aqui, nós temos, aqui é U, e aqui é V. Então, derivando U em relação a X, então, deu dx, então, aqui é uma constante, então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, vezes a constante. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. Vou fazer logo dv dy para ver se dá igual. dv dy, dv dy. E elevado a x é constante, a derivada do seno de y. Então, basta fazer a derivada disso aqui e multiplicar pela constante. Então, a derivada de seno de y é igual a cosseno de y. Então, vai ficar e elevado a x cosseno de y. E elevado a x cosseno de y. Então, a primeira igualdade já bateu verdadeira. Agora, eu vou fazer du dy. Du dy vai ser igual. Então, e elevado a x é constante, basta eu derivar a cosseno de y. A derivada de cosseno de y é menos seno de y. Então, vai ficar menos e elevado a x seno de y. E dv dx. Então, derivada de v em relação a x. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. dv dx vai ser e elevado a x seno de y. Também bateu essa igualdade, né? Então, du dx foi igual a dv dy e du dy foi igual a menos dv dx. Então, ela obedece às equações de Cauchy-Riemann, então ela é analítica em todo o plano. Então, ela é analítica para todo o plano, já que o seno e o cosseno não tem nenhuma restrição e a exponencial também não tem restrição. Então, ela é analítica em todo o plano. Deixa eu apagar isso aqui que tem um texto agora. Então, quando a gente vai usar alguma característica de uma função que a gente diz que é analítica, a gente tem que verificar primeiro se ela é analítica mesmo, usando as equações de Cauchy-Riemann. Por isso, a gente estudou isso na aula passada.
Então, o que permite verificar, através de Cauchy-Riemann, para todos eles. Verifica-se também que as derivadas das partes real e imaginária de E elevado a z são contínuas em todo o plano. Portanto, E elevado a z é analítica, isto é, tem derivadas para todo z. Essa derivada é simplesmente derivada de E elevado a z dz, que resulta ser a própria função E elevado a z, como segue facilmente da expressão acima. Então, assim, né? Então, a derivada de E elevado a z dz é o próprio E elevado a z para todo z. Então, por que a gente pode fazer isso? Porque a gente verificou que E elevado a z é uma função analítica para todo z, né? Não tem nenhuma restrição. Então, são funções contínuas, obedece às equações de Cauchy-Riemann, então ela tem derivada de todas as ordens, ela é analítica. Se ela é analítica, a gente pode usar aquelas mesmas regras que a gente usava lá no cálculo 1 com funções de variável real, ou no cálculo 3, né, com funções de várias variáveis reais, né? Então, a derivada de E elevado a z é o próprio E elevado a z para todo z. As funções trigonométricas hiperbólicas. Então, vamos introduzir agora a função trigonométrica hiperbólica. Começamos observando que as relações E elevado a y, que é cosseno de y mais i seno de y, e E elevado a menos i y é igual a cosseno de y menos i seno de y, nós sabemos que a função cosseno é uma função par. Então, aqui, se a gente fosse pegar como base E elevado a y para escrever essa função, E elevado a y, escrevendo essa função. Quando a gente bota E elevado a menos i y, E elevado a menos i y, isso é igual a cosseno de menos y mais i seno de menos y. Como a função cosseno é uma função par, a função par significa cosseno de menos y é igual a cosseno de y. Então, não preciso botar o menos. E o seno é função ímpar. Seno de menos y é igual a menos seno de y. Então, esse menos sai para cá. Então, por isso, nós escrevemos assim a função E elevado a menos i. Então, função cosseno é uma função par. Então, cosseno de menos y é igual a cosseno de y. E função seno é uma função ímpar. Seno de menos y é menos seno de y. Então, decorrente as seguintes fórmulas de Euler. Então, daí nós tiramos essas fórmulas de Euler, que seno de y é E elevado a y menos E elevado a menos y sobre 2i, e cosseno de y é igual a E elevado a y mais E elevado a menos y sobre 2. Então, dessas duas fórmulas aqui, essas duas representações da função exponencial, nós temos essa representação tanto do seno como do cosseno, né? Então, como é que eu faço isso? Então, isso aqui é feito da seguinte maneira. Eu somo E elevado a y, que é cosseno de y, ora, cosseno de y mais i seno de y, com E elevado a menos y, que é igual a cosseno de y menos i seno de y. Então, somando as duas, eu tenho E elevado a y mais E elevado a menos y é igual, somando essas duas, esse aqui se anula, vai ficar 2 cosseno de y. Passando do 2 para o outro lado, eu tenho que cosseno de y
é igual a E elevado a Y mais E elevado a menos y sobre 2. E se eu faço E elevado a y igual a cosseno de y mais i seno de y e E elevado a menos y igual a cosseno de y menos i seno de y, se eu, em vez de somar, isso aqui eu somei, eu subtrair, eu tenho E elevado a y menos E elevado a menos y é igual, esse menos esse vai embora, esse menos esse soma, né? Então, eu tenho 2i seno de y, isolando o seno de y, seno de y é igual a E elevado a y menos E elevado a menos y sobre 2i. Então, eu tenho essas duas formas, do cosseno e a do seno, escrita em função das constantes de Euler. Então, daí que surgiu aquela fórmula que eu apresentei no slide. Que eu vou apresentar agora de novo. Fiquem acompanhando aí, viu? Se quiser, vão escrevendo aí no caderno de vocês. Essas coisas não vão estar no slide, não, né? No slide só tem o texto. Vocês sabem disso que eu faço, não tem. Então, voltando. Então, decorre essas fórmulas de Euler, né? Seno de y é igual a elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2i, e cosseno de y é elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. Elas são usadas para estender as funções trigonométricas a todo o plano complexo. Assim, definimos que seno de z é igual a e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i, e cosseno de z é elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Então, dessas aqui, a gente estende para o plano complexo. E aí, também, vemos as outras funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente é seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno, secante, 1 sobre cosseno, e cossecante, 1 sobre seno. Então, tudo na variável z. Então, nós temos todas as funções trigonométricas. As fórmulas de derivação continuam valendo, né? A gente viu por que a gente pode ir direto para essas fórmulas de derivação. Porque nós vimos que E elevado a y e E elevado a menos y são funções, ou, no caso, E elevado a z, E elevado a z, é analítica para todo z. Então, se ela é analítica para todo z, eu posso derivar direto usando as propriedades lá do cálculo 1, cálculo 2, 3. Então, se a gente representa o cosseno como funções exponenciais, E elevado a y, E elevado a y. Então, nós temos a representação exponencial, então a gente pode, de forma direta, dizer que a derivada do seno de z é cosseno de z, e que a derivada do cosseno de z é menos seno de z. Né? Se eu pedir para provar isso aqui, prove que isso é verdade, então vocês vão ter que partir da forma exponencial, né? Então, uma maneira de provar isso aqui, eu teria E elevado a y menos E elevado a menos y sobre 2i, e eu teria que fazer a derivada desse elemento aqui. Então, fazendo a derivada desse elemento aqui, uma variável aqui de derivação é y, então, isso aqui é constante, não precisa estar na derivada, né? Então, ficaria 1 sobre 2i elevado a y menos E elevado a menos y
A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Isso é igual a 1 sobre 2i. A derivada de e elevado a y é i elevado a y, né? E a derivada de menos e elevado a menos y, esse menos também desce, então vai ficar mais i elevado a menos y. Aqui eu posso colocar o i em evidência, então vai ficar i sobre 2i elevado a y mais e elevado a menos y, e corta com i, e aí eu tenho que a derivada do seno de z nada mais é do que e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2, né? Que i cortou com i. E isso aqui é quem? É cosseno de z. É assim que a gente prova essa derivada. A mesma coisa com essa de cá. Porque a gente sabe que a função exponencial é analítica, então a gente pode usar as propriedades que a gente já aprendeu lá no cálculo de variáveis reais. Se a gente não soubesse disso, a gente não poderia usar esse conhecimento do cálculo de variáveis reais para resolver. Então, só resolve porque são funções analíticas. Então, como eu já expliquei, né? Essas derivadas seguem da definição acima, que a derivada de e elevado a z é igual a e elevado a z. As identidades trigonométricas familiares permanecem todas válidas no campo complexo, ou seja, o seno de menos z é menos seno de z, ou seja, o seno continua sendo uma função ímpar, mesmo sendo uma variável complexa, e o cosseno uma função par, né? Cosseno de menos z é cosseno de z. A principal identidade trigonométrica, cosseno ao quadrado de z mais seno ao quadrado de z mais cosseno ao quadrado de z é igual a 1 também. A gente pode provar isso também usando a fórmula em e elevado a z, né? A gente pode provar que é igual a 1. O seno da soma de dois termos também continua sendo válido, né? Seno de z1 mais z2 é seno de z1, cosseno de z2 mais cosseno de z1, seno de z2. E o cosseno da soma também continua valendo. Cosseno de z1 mais z2 é cosseno de z1 vezes cosseno de z2 menos seno de z1 vezes seno de z2. E também são funções periódicas de período de que aí resulta seno de z é igual a cosseno. Uma função é complementar a outra, né? O seno e o cosseno. Então, seno de z é igual a cosseno de π sobre 2 menos z. E cosseno de z é seno de π sobre 2 menos z. O seno é complementar ao cosseno e o cosseno é complementar ao seno. As duas primeiras dessas identidades são consequências imediatas da definição de seno e cosseno, e as demais seguem dessas definições e das propriedades das funções exponenciais. As funções hiperbólicas, seno e cosseno, são definidas como, no caso de variáveis reais, pelas seguintes expressões. Então, a seno hiperbólico de z é igual a e elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2, e cosseno hiperbólico de z é e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Então, existe uma pequena diferença do hiperbólico para o seno apenas, né? Então, o seno hiperbólico não tem o i, é elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Cosseno hiperbólico é elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2. Como se vê, seus valores são reais para valores reais de z.
elas surgem naturalmente quando se procura separar as partes reais e imaginárias das funções seno e cosseno. É fácil ver isso, é fácil verificar que o seno hiperbólico de Z, a derivada do seno hiperbólico de Z, é igual a cosseno hiperbólico de Z e que cosseno hiperbólico de Z é seno hiperbólico de Z. Então, a verificação também é usando isso aqui, né? Então, por derivar isso aqui, eu faço a derivada disso aqui, né? Então, a derivada de Z é o próprio, de E elevado a Z é o próprio E elevado a Z, e a derivada de menos E elevado a menos Z vai ser mais E elevado a menos Z sobre 2, que vai dar o quê? O cosseno de Z. Derivando o cosseno de Z, dá isso aqui, né? Porque a derivada de Z, de E elevado a Z é o próprio E elevado a Z, e a derivada de E elevado a menos Z vai ser menos E elevado a menos Z sobre 2. Então, a derivada desse, a derivada do seno hiperbólico dá cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico dá seno hiperbólico. Então, faça a verificação. O logaritmo. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguém responde aí? Tranquilo? Tá tudo ok, professor. Tudo ok. De boa, professor. Dormiram, foi? Aqui a internet está muito ruim, tá chovendo. Aí toda hora eu tô caindo aqui, internet. Foi? A internet que toda hora tá caindo. Eu tô perdendo algumas coisinhas da aula, mas é por conta da internet. Depois eu vou ter que assistir o gravado. Vamos prosseguir. O logaritmo. O logaritmo de um número complexo, z igual a r, e e θ, diferente de zero, ou seja, essa é uma representação do número complexo, né? A gente pode representar dessa maneira, a gente já viu isso. O logaritmo desse número z, normalmente, a gente representa dessa maneira porque nós sabemos, né? Que o logaritmo é a função inversa do exponencial, né? Então, a gente estuda o exponencial para depois ir para o logaritmo. Sabendo o exponencial, sabe o logaritmo, e vice-versa. Né? Então, por isso, a representação do z a gente representa pelo exponencial, ok? A gente vai estudar a função inversa, que é o logaritmo. Então, o logaritmo é definido dessa maneira. Log de z é log de r mais iθ. Isso é muito importante, né? Então, logaritmo de uma função complexa é igual ao logaritmo do módulo mais i θ, mais i e o argumento, né? Módulo e o argumento. É sempre o importante do número complexo é o módulo e o argumento. Então, log de z é dado por log de r mais i θ. Então, para eu calcular o logaritmo de z, eu basta saber quem é o módulo e quem é o argumento, porque vai ser o log do módulo mais i argumento. Onde log de r denota o logaritmo real do número r maior do que zero, o logaritmo está definido para todo número complexo z diferente de zero. Então, qualquer número complexo tem logaritmo. E se reduz ao logaritmo real, quando θ é igual a zero, usa-se também a notação ln de z. Então, também a gente pode usar, além da notação logaritmo, a notação de ln, né, que é o logaritmo natural. Né? É mais até, a gente trabalha mais com o ln do que com o log. Né? Do mesmo jeito que no cálculo 1, a gente trabalha mais com ln do que com log. Né? Todo mundo lembra facilmente quem é a derivada de ln de x. Mas a derivada do log de x, muita gente esquece, né? Porque não se trabalha muito com log e mais com ln. Na realidade, a fórmula acima permite atribuir ao logaritmo vários valores distintos, dependendo do argumento usado para o número z. Por causa disso, costuma-se dizer que o logaritmo é uma função multivalente, ou seja, eu tenho infinitos valores de logaritmos. Então, uma função complexa z, né? E aí, nós, para fazer o logaritmo univalente, lembramos que os argumentos de um número complexo diferente de zero
só é determinada a menos de múltiplos inteiros de 2π. Ou seja, θ, 0, o valor particular do argumento que esteja no intervalo de 0 a 2π, o θ0 está entre 0 e 2π. Então, o argumento genérico é dado por θ, é o θ0 mais 2kπ, ou seja, o θ0 é o ângulo dentro da primeira volta. E o θ é genérico, para quantas voltas eu quiser dar no círculo trigonométrico, ou seja, o K vai variar de 0, né? Se for 0, eu só tenho dentro da primeira volta. K mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante. Assim temos de restringir o argumento de Z a um intervalo do tipo θ deve estar entre 2kπ e 2 vezes K mais 1π, com o K variando de 0 até 1, 2 e assim por diante. Para que o logaritmo fique bem definido como função univalente, cada valor de K conduz ao que chamamos de uma determinação ou ramo do logaritmo, denotado por log Kz. Ou seja, eu vou ter vários valores de acordo com o K, eu vou ter vários valores de logaritmo. Então, log K de Z. Opa. Então, o log K de Z é log de R mais Iθ, com o θ dentro desse intervalo, né? Que vai variar de acordo com o K. Com o valor K igual a 0, ou seja, se eu quero só o principal, o valor principal, ou seja, o que está dentro da primeira volta do círculo trigonométrico, obtemos o que chamamos de valor principal, ou ramo principal, ou determinação principal do logaritmo, né? Então, porque você sabendo o principal, você sabe os outros, né? Então, muitas vezes, normalmente, a gente está interessado no principal só. Então, usando a equação de Cauchy-Riemann, na forma polar, é fácil verificar que qualquer ramo do logaritmo é uma função analítica em seu domínio. Vamos calcular sua derivada. Então, derivada do log de Z. Então, como nós vimos, o log de Z é log de R mais Iθ. Então, a gente faz a derivada parciais, né? Então, derivada em relação a x de log de R mais Iθ vai ser dr dx ddr mais dθ dx ddθ log de R mais Iθ, né? Então, passando para a fórmula polar, né? Rθ, então dr dx ddr e dθ dx ddθ. Substituindo os valores dr dx por cosseno de θ e dθ dx por menos seno de θ R, efetuando os cálculos, simplificando, obtemos que a derivada do log de Z, dz, é 1 sobre Z, né? Do mesmo jeito que a gente viu que a derivada, a gente sabe que a derivada de ln de x é 1 sobre x, né? Propriedade do logaritmo. Então, é importante saber, relembrar das propriedades, que são as mesmas lá do cálculo, né? E aqui são funções analíticas, né? Então, log de Z1 vezes Z2, logaritmo do produto, é a soma dos logaritmos, né? Log de Z1 mais log de Z2. Permanece válida desde que corretamente interpretada com efeito, sendo Z1 igual a R1 é Iθ1 e Z2 R2 vezes E Iθ2. Então, o log de Z1 mais log de Z2 é log de R1 mais I θ1 mais 2K1π, né? Fazendo de fórmula geral, né? Não pegando o particular, o principal, mais log de R2 mais I θ2 mais 2K2π. Isso vai ser igual ao log de R1, R2, né? Eu posso
já que são números reais, né? O log da soma é o produto, aqui é um número real, aqui é um número real, então nós sabemos que é válida a propriedade nos reais, o log da soma vira esse produto aqui, log de R1, R2. Mas, e colocando em evidência, né? Aqui é um número, aqui também é um número, então coloco em evidência, θ1 mais θ2, mais 2, K1, K2, π, né? Então, só fiz organizar esses termos aqui também, onde K1 e K2 são inteiros arbitrários, né? Então, se K1 e K2 não fossem independentes, como é o caso em que Z1 é igual a Z2, que é igual a Z, que é igual a R, e θ, então, se eu tiver valores não independentes, né? Se for iguais, o K1 e K2, então eu tenho a potência, né? Então isso aqui vira potência, né? Log de Z elevado a 2. Então vai ser 2 log de Z e log de R elevado a 2 vai ser mais I 2θ, né? Já que θ1 é igual a θ2, mais 2 K, né? Porque K1 é igual a K2, π, onde K é arbitrário. Então, nós temos essas representações. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Não botei. Vou ver se eu pego um exemplo aqui para ficar mais fácil. Ainda tem tempo aqui. Como é que a gente vai cobrar isso aí de vocês? Eu li. Vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente vai cobrar essa parte de logaritmo. Logaritmo, exercício. Calcule todas as determinação. Vamos tentar fazer isso aqui. Mostre que daqui a pouco vai ter uma lista para vocês. Eu estou até com medo de ser... essa questão teve. Eu vi uma questão parecida com essa. Mas eu acho que não tem, não. Mostre que log de menos 1 é igual a 2K mais 1 π. Então, mostrar que isso é verdade. Mostrar que é verdadeira essa igualdade aqui. Que log de menos 1 é igual a 2K mais 1 π, né? Então, nós temos que esse menos 1 é um número complexo, né? Então, esse menos 1, eu tenho esse Z igual a menos 1, isso aqui eu tenho que R é igual a 1, né? O módulo de menos 1 é 1, e θ é igual a menos π sobre 2, né? Não, menos π sobre 2? Menos, não, é π. É π. É igual a π. Conseguiram entender isso aí? Né? Se eu estou aqui em menos 1, no círculo trigonométrico, aqui é I, aqui é 1, aqui é menos 1. E aqui é menos I. Então, se eu estou em menos 1, o meu ângulo é π, 180 graus. Né? O módulo é 1, o módulo de menos 1 é 1, e o θ é π. Então, eu preciso saber disso. Por quê? Porque eu sei que log
log de Z nada mais é do que log de R mais I θ, né? Onde θ tem aquela variação, né? É θ mais θ0, onde θ é igual a θ0 mais 2kπ, né? Θ é igual a θ0 mais 2kπ, com K variando de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e assim por diante, né? Então, substituindo, então meu log de Z vai ser log, quem é R1, mais θ vai ser π, então vai ser I vezes π mais 2kπ, né? Mais o θ0 que é π, né? Que é o principal. Então, mais 2kπ. E nós sabemos que o log de 1, quem é log de 1, pessoal? Quem é o log de número 1? Alguém lembra? Logaritmo de 1. 0, professor. 0. Logaritmo de 1 é 0. Aqui é 1 é um número real. Log de 1 é 0. Então, isso aqui resulta em 0 mais π mais 2kπ i. Ou seja, o que foi que ele fez? Para ficar igualzinho a isso aqui, ele só fez colocar π em evidência, né? Bota para fora, né? Tá a mesma coisa. Só fez colocar. Então, está provado que log de menos 1 resultou em, colocando o π para fora, sobra 2k, que é esse elemento aqui, eu botei o π para fora, mais 1 π, provou. Então, é mais ou menos desse tipo que eu vou querer que vocês determinem, né? Determine quem é log ou ln também, pode usar a notação ln, viu? ln de menos pi, sei lá, qualquer valor. Deixa eu pegar outro aqui. Então, eu fiz esse. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Quem é log, diga quem é log de i. Determine o log de i. Quero saber quem é log de i. Então, para eu fazer isso, o meu z, que é i, ele é dado. R continua sendo 1, né? O módulo de i dá 1. E o θ, no caso o θ0, é π sobre 2. Está aqui, está sobre esse eixo aqui. Então, o ângulo é π sobre 2. Então, log de i vai ser log. Pode ser ln também, viu? Em vez de ser log, pode ser ln de i é igual a ln de 1 mais i vezes π sobre 2 mais 2kπ. Como a gente já viu que log de 1 é 0, mais, fazendo essa conta aqui, vai ficar o quê? 4k, não sei se eu vou botar o pi para fora, vou deixar aqui mesmo. 4kπ, 4kπ mais π sobre 2. Ou seja, o log de I é igual a 4kπ mais π sobre 2. Então, tá aí. Ou, se preferir, colocando K em... Ou faltou I, né? I aqui. Bora, caneta.
ou se preferir, colocando o π em evidência, 4K mais 1 sobre 2 πi, né? Tudo isso vezes πi. Vou botar entre parênteses para não confundir. Então, tá aí. Deixa eu botar o i aqui, que eu esqueci do i aqui. Então, tá aí. Outra coisa que a gente pode trabalhar com isso também, nós podemos fazer um tipo de exercício dessa maneira. Cadê? Achar as raízes, né? Determine todas as raízes desse número complexo. Deixa eu pegar um número complexo aqui interessante, que não esteja na atividade de vocês. Vou pegar essa daqui. Deixa eu limpar, tem que... Melhor dar um ESC. A gente encerrar, só vou dar mais esse exemplo. Vai fazer a chamada e encerrar a aula de hoje. Próxima semana não temos aula, viu? Próxima semana, feriado, dia 15. Dia da Proclamação da República. Ô, professor, falando nisso, as nossas aulas encerram dia 20, né? Na sua disciplina. Oi? Nossas As aulas aulas da encerram? nossa disciplina. Dia 20? Exato. Dia 20 é que dia? Acho que é segunda. É Deixa eu isso, olhar então direito. encerra dia 20, é isso. Porque o Isso. período se encerra dia 22, então nossa aula encerra dia 20. Aí quem for para a Beleza. final, depois do Natal, depois do Ano Novo, né? Depois do Ano Novo é a final. A final é a Não tem partir do chance da dia gente 3. terminar antes, não? A gente Oi? terminaria dia... Não teria chance da Não, gente terminar antes, não? A gente terminaria dia 13 não, e a final não, sendo dia 20? não. Beleza. Final depois do Ano Novo. É para vocês ficarem preocupados, porque uma atividade, um curso tão tranquilo desse, e vocês ainda ir para a final, tem que ficar de castigo mesmo, não ganhar presente de Natal, só depois de Ano Novo é que sabe se Mas passou ou todo mundo não. vai passar, professor. Relaxa. Até o senhor vai Com fé viajar em tranquilo, Deus. Com sem fé em Deus que eu não ficar quero trabalhar buscando depois de Ano corrigir Novo, prova. não. Ainda mais Pois dia é. 3. Dia 3 eu ainda estou curtindo o Ano Novo ainda. O país está na praia Mas se viajando, alguém curtindo seu ficar, ano porque eu novo. sei, você sabe, né? Aluno gosta de contrariar professor. Se alguém ficar de final, eu vou estar lá pronto. Dia 3, eu acho que é dia 3, o próximo dia útil. Dia 3 para fazer a final. Vamos lá. Eu quero achar todas as raízes dessa equação. Eu quero achar as raízes dessa equação. Determine todas as raízes dessa equação. Esquece esse título aqui, viu? Para achar as raízes quer dizer qual o z, né? Quem são os z's dessa equação, né? Então, para eu determinar isso, eu aplico ln, né? Para eu me livrar do exponencial, eu aplico ln. Então, vou achar as raízes, se eu tenho um exponencial, para me livrar do exponencial, eu aplico ln. Então, ln de e elevado a z é igual a ln isso aqui. Ou seja, ln corta com e, fica z. Ora. Então, eu tenho z igual a isso aqui. Então, o meu objetivo é descobrir quem é esse elemento aqui. Quem é ln de menos raiz de 3 mais 3i. Então, vamos para cá. Eu preciso saber quem. Quem é R e quem é θ. R vai ser arco tangente de 3 sobre raiz de 3. 3 sobre raiz de 3 é 30 graus, se eu não me engano, né? 30 graus. Π sobre 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Primeiro é meio sobre raiz de 3 sobre 3. Corta. Fica raiz. É isso? Raiz de 3 sobre 2. Corta. Não. Isso aqui daria raiz de 3 sobre 3. E não 3 sobre raiz de 3, né? O outro é raiz de 3
sobre 3. Raiz de 3 sobre 2 e meio. Corta da raiz de 3 sobre 1. Que se eu multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, dá 3 sobre raiz de 3. Então, é π sobre 3. Isso aqui é π sobre 3. É π sobre 3, 60 graus. Né? Então, é 60 graus. Porém, não está no primeiro quadrante, está no segundo quadrante. Né? O cosseno, a parte real é negativa, a parte imaginária é positiva. Está no segundo quadrante. Então, passando para o segundo quadrante, eu vou ter π menos π sobre 3. Isso resulta em 3 menos 1, dá 2π sobre 3. Né? Então, 2π sobre 3. Então, o meu R é 2π sobre 3. E meu θ? Θ é raiz de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá raiz de 3 mais 9, dá raiz de 12, que é 4 vezes 3, então dá 2 raiz de 3. Então, θ dá 2 raiz de 3. Então, isso aqui resulta em ln de R, né? Que é R, 2π sobre 3, 2π sobre 3, mais I, bora, caneta. Mais I, θ, 2 raiz de 3. Poxa, eu inverti, né? Isso aqui é θ e esse que é R. Inverti. Cadê a borracha? Ninguém fala nada, né? Eu fazendo as coisas invertidas aqui. R, o módulo é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. E o ângulo, 2π sobre 3. 2π sobre 3 mais 2kπ. Esse logaritmo aqui não dá para fazer sem calculadora, então acaba aqui mesmo. Só vou organizar só essa parte de dentro aqui. Então fica ln de 2 raiz de 3, né? De 2 raiz de 3, mais, isso aqui dá 6, mais 2, 8, né? Então dá 8, 3 vezes, isso aqui é 6. 6K mais 2 sobre 3 e coloquei o π em evidência. Então, coloquei o π em evidência, ficou π, o MMC é 3, então aqui vai ficar 6K e aqui é só o 2 mesmo. Então, acabou aí. Né? Se quiser, pode botar até o 2 em evidência, né? Se quiser, pode deixar assim, ln de 2 raiz de 3 mais 3K mais 1 sobre 3, 2π. Se quiser, também pode ser assim, né? Botar 2 em evidência também. Pode parar aí. Então, quando dá um valor que eu não tenho como calcular de cabeça, o ln deixa assim mesmo. Então, normalmente, o único ln que vocês vão poder calcular é o 1, né? Que é o ln simples, né? Quando o módulo for 1, né? Porque o único ln simples de calcular, que todo mundo tem que saber, é o ln de 1. ln de 1 é 0. Os outros, só com calculadora ou com a planilha, né? Com a tábua de logaritmo. Com a tábua de logaritmo ou com calculadora. Fora isso, não tem como determinar quem são ln de 2. Não tem como saber quem é ln de 2. Só com uma planilha de logaritmo, a tábua de logaritmo ou com calculadora.
Então, o único é o 1, né? Então, toda vez que o módulo for 1, eu sei que o ln é 0. Se não, a resposta vai ficar assim, ln de r mais o ângulo, acabou-se, né? Então, o importante é saber calcular θ e r, que a gente aprendeu lá logo no iníciozinho, lá no módulo passado, né? O θ e o R. O importante é determinar o θ e o R. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Não, professor, tá ok. Então, foi isso aí a aula de hoje. Vou fazer a chamada, viu, pessoal? Onde a gente voltando.